E agora para você, Caio, com essa questão do ruído político, dizendo o que Paulo Guedes não falou lá em Washington. E não se referiu a essa óbvia aliança com Arthur Lira. Faltou um elogio ali ao presidente da Câmara, conseguiu a aprovação da forma de cálculo do ICMS, os governadores estão bravos, a gente vai ver logo isso também na sequência. Nosso primeiro-ministro do Paulo Guedes, que é quem, na verdade, de fato está conduzindo a agenda econômica. Eu vejo muita saída do Paulo Guedes lá... O Arthur Lira, né? O Arthur Lira, claro. Perdão. Vejo muita saída do Paulo Guedes lá como ela substancial, ele na esteira de uma pequena crise política em razão da offshore. Ele foi buscar, né, muito embora acho que o evento já estava marcado, mas para ele foi muito proveitoso também, não só para ir vender o Brasil, mas porque ele ainda sai de um processo ali, de um início de fritura, capitaneado também, e que teve o dedo do próprio Arthur Lira. Então a não menção também ao Congresso Nacional e a condução do Congresso Nacional da agenda legislativa de fato, que é quem está conduzindo é o Congresso Nacional, não é a equipe econômica, tampouco o Palácio do Planalto, se deve muito a esse fato, né? Ele não cita porque ele sabe também, o Paulo Guedes, que muito do processo de fritura que ele vivenciou e ainda vivencia esse rescaldo, né? Teve a decisão do Dias Toffoli favorável a ele no sábado, mas vivencia esse rescaldo, teve muito do dedo das mesmas pessoas que conduzem a agenda econômica do país, que não é Paulo Guedes. Deixa eu ver agora o lado político dessa questão de economia, Thaís. Nós vimos agora há pouco a aprovação, foi uma tratorada, né, do Arthur Lira na Câmara dos Deputados para aprovar essa fórmula de cálculo muito criticada pelos governadores. E ali no Senado, o primeiro-ministro Arthur Lira vai ter que lidar com o primeiro-ministro Rodrigo Pacheco. Qual é a perspectiva de aprovação desse cálculo? Boa noite, William. Boa noite aos colegas e a todos que nos acompanham. O que aconteceu, William? Na verdade, essa pauta, ela virou. Não só do ponto de vista numérico, a gente viu uma aprovação bastante importante, ou seja, Lira sai vencedor, mas há bastante incômodo. Qual foi o cenário ali? Nem toda a Câmara era favorável a esse texto. Conversei, por exemplo, com o líder do MDB, Isnaldo Bulhões, que disse que tanto Arthur Lira quanto o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, quebraram um acordo. MDB e Novo foram os únicos partidos a indicar não na votação, mas o que aconteceu ao fim e ao cabo, William? Muitos deputados contrários a essa proposta se viram numa situação muito difícil. Como votar num projeto que em tese, vai diminuir o preço do combustível? E agora há pouco conversei com alguns senadores e esses senadores que há alguns dias eram contrários a esse mesmo texto dizem que não tem ambiente político para travar a proposta. Como votar contra um projeto que pode diminuir o preço do combustível? Não tem como. Então, muito provavelmente, esse texto deve avançar. Informação nova é que no Senado há uma costura para uma proposta diferente, há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, mas se esse texto do Senado não for viável, os senadores vão dar aval, sim, à proposta de Arthur Lira. William. Ruído político, né, Lorival? A respeito do cálculo Guedes, essa política vai ser tratada como pela imprensa internacional? De acordo com os resultados, né? Quer dizer, os resultados é que mandam agora. Ele fez uma aposta ousada nessa viagem, ele disse que reforma tributária é aprovada até o fim do ano e que... Qual delas? Pois é. Ele detalhou algumas coisas. Imposto sobre dividendos, que a OCDE aplica e o Brasil não. Redução... O relator é contra. Pois é. Redução dos impostos corporativos, que da OCDE são menores do que os do Brasil. E mais, privatização dos Correios e da Eletrobras, que ele disse que é a maior empresa de energia da América Latina. Você conhece o Paulo Guedes? Ele é melhor em inglês do que em português. Ele é mais focado. Ex-aluno da Universidade de Chicago. E daquela linha... Um aluno aplicado. Liberal, que acaba sendo uma... Liberal para nós, né? Mas que acaba sendo uma linha ortodoxa na economia que fala bem para os mercados e tal, e ele usa bem esse vocabulário. Caio,
Thaís Arbeck está nos sinalizando como uma virada de jogo político causado pelo medo da perda de popularidade por parte de parlamentares que não querem ser associados aos altos preços de combustível. É isso? É isso, tem que ver ainda muito no Senado, né? Como que isso vai se dar. Disso que ela estava falando agora, ela diz, virou, foi a expressão que a Thaís usou. Exatamente, mas o Senado, sendo a Casa dos Estados, é o lugar onde a pressão dos governadores ela vai se fazer efeito, né? Uma coisa, a Câmara ela funciona muito diferente Sim. do Senado, né? A Câmara tida lá, a Casa do Povo, e o Senado, Casa dos Estados. Elas têm dinâmicas distintas. Os seus personagens são eleitos de forma distintas. A reeleição, porque o ano que vem tem reeleição de Câmara e do Senado, por métodos distintos, um método proporcional, outro... nem todo mundo... Grande parte da Câmara vai à reeleição ano que vem, não grande parte do Senado vai a campo no ano que vem. Então, elas têm dinâmicas distintas e isso influencia muito como um projeto é recebido e um projeto dessa monta. Tem gente que não está... Não, eu acho que é um fator muito relevante que você levantou para a compreensão que o público deve estar querendo dessa matéria. É nesse ponto mesmo, Thaís. Que papel os governadores têm na sua apuração em Brasília junto aos senadores para modificar, barrar? Você disse que provavelmente não, que o texto avança. Que força os governadores têm ainda a manifestar? William, eu usei a palavra virar porque eu estava justamente nessa toada que o Caio nos trouxe. Os senadores mesmos diziam que não estavam dispostos a dar aval a uma proposta que, na prática, poderia mexer com a receita dos governadores às vésperas de um ano eleitoral. O que aconteceu nesse meio tempo, muito rapidamente, porque a gente viu que foi um texto colocado e votado muito rápido ali na Câmara, é o entendimento político mesmo. Me parece que o Senado também passou a entender que pode vir uma resistência popular, social, se eles travarem essa proposta. Mas os governadores têm sim força, têm ali uma interferência maior do que eles têm na Câmara, como o Caio já falou. Mas tem esse ambiente político pré-eleitoral. Então vamos ver qual corda vai puxar mais forte nas próximas horas, nos próximos dias, William.